Dando continuidade ao realismo-naturalismo, nós já vimos que Machado de Assis é o principal representante do realismo, né, e foi o primeiro representante dessa corrente literária, né, mas nós temos outros dois autores bastante importantes também, o Raul Pompeia e o Aloísio de Azevedo. Bom, Raul Pompeia escreveu o Ateneu, de certa forma um livro memorialista, né, porque ele acaba escrevendo a respeito de um colégio interno, né? O personagem principal é o Sérgio, ele é escrito em primeira pessoa, o que foge à regra também dos autores realistas naturalistas, que os livros são escritos em terceira pessoa, a maioria, tá? Maioria, não quer dizer que são todos. Mas o Raul Pompeia acaba escrevendo o livro em primeira pessoa, na personagem do menino Sérgio, que é levado a estudar nesse Ateneu. É aquele livro que nós vimos lá, que o pai, ele diz que ele tem que ter coragem para o mundo, né? Coragem para a luta. Ele entrega ele à porta desse Ateneu achando que o menino vai ter a melhor educação possível. Só que a realidade do menino Sérgio nesse colégio é simplesmente de muitas tribulações. Afinal de contas, os meninos lá são violentos, existe a questão da predisposição à homossexualidade, onde na escola, na verdade, tem dois sexos. Os meninos que se põem fortes vão ser homens e aqueles que são fracos e que são protegidos pelos outros são tidos como meninas, são pervertidos e festejados. Tem o Aloísio Azevedo, que escreveu O Mulato, né, que é o personagem Raimundo, e que ele não pode casar-se então com a Ana Rosa, sua prima, por quem ele se apaixona simplesmente por causa da sua origem, né, ele ser filho do pai branco e de uma mãe negra. E ele escreveu também O Cortiço, que é um dos livros que mais caem em Enem e vestibular também. Do João Romão, da Bertoleza e tudo mais. Só relembrando aí o que vocês já viram. Bom, então a gente fala em Émile Zola, lá na França. O Émile Zola, na verdade, ele é um dos primeiros autores e ele vai trazer essa vertente meio cientificista, né, para a literatura. Ele escreveu o livro Germinal, em que inclusive há uma revolução, precursora da Revolução Industrial, inclusive na França, os relatos que ocorrem. Então, ocorre por parte dos operários de uma mina, uma grande revolução, onde eles saem matando as pessoas em busca de seus direitos, né? E o Zola, ele acredita que a gente deve compreender o comportamento humano, as suas motivações, para poder então transformar os indivíduos para alcançar um melhor estado social, né? Então ele é um romance de tese, uma literatura de tese, um romance experimental. Por quê? Porque essa literatura nessa época ela está voltada justamente para o cientificismo, como foi dito, né? Então essa literatura de tese, o que é que ela busca? Né? Ela busca simplesmente desenvolver uma estrutura pensada para demonstrar ao leitor uma visão determinista da sociedade. O que é uma visão determinista da sociedade? Ele busca demonstrar através dessa literatura completamente impessoal, né, o porquê daquilo estar acontecendo, né? O aviltamento, a perda da dignidade dos indivíduos, do homem, né, em detrimento de um meio degradante. Então ele acredita que o meio ele acaba influenciando nas atitudes das pessoas. Portanto, esse desejo de dar um caráter científico à obra literária define as condições de produção literária, né, dos romances dessa época do realismo-naturalismo, tá? Aí a gente vem que vertentes científicas que foram utilizadas, né, nessa literatura. O darwinismo social, que é aquele que diz que só sobrevive aquele que for mais forte. Quem for fraco vai se perdendo em meio do caminho, né? Então, através desse darwinismo social, se constata que o ser humano é um animal como outro qualquer, embora racional. E há também uma crença de que a natureza vai promover um processo de seleção, né? Nesse que vai sobreviver justamente os que mais se adaptam às intempéries, às dificuldades. E os mais fracos vão acabar sendo eliminados, né? Essa é uma característica, inclusive, que acontece lá naquele livro O Ateneu, do Raul Pompeia. Quer dizer, se o Sérgio, o personagem principal, o narrador personagem não se fizer forte, ele vai ser eliminado.
tá? A outra corrente é a visão determinista, o determinismo social. Essa visão determinista é uma visão apresentada como o ser humano sendo produto do meio no qual ele se encontra, né? Não só a questão da herança cultural, a raça a qual ele pertence, ia determinar essa herança, o meio onde ele se encontra, o momento em que ele vive, pode fazer com que ele perca completamente a dignidade humana e passe a ter características completamente antiéticas, né? Sórdidas, mas voltadas simplesmente para os instintos animais do homem do que para aquele que usa a razão, né? A visão do determinismo social. Então, o homem é fruto do meio, de acordo com essa vertente científica que existe nas histórias contadas no realismo naturalismo. Bom, outra característica também desse realismo naturalismo, que o naturalismo, na verdade, é uma característica da escola literária realista, do realismo que veio logo depois do romantismo. Essa descrição pormenorizada e detalhista dos ambientes e também das pessoas, né? Como eu disse, a maior parte dos livros são escritos em terceira pessoa, maior parte. As descrições são recursos que a linguagem do romance naturalista usa para sugerir o quê? Um olhar mais racional e objetivo da realidade, porque eles visam contar a história de modo impessoal, sem se posicionar, né? Sem o lado pessoal. O lado pessoal é deixado de lado. Não existe subjetividade, existe a objetividade. A descrição dos cenários pretende recriar o quê? A realidade de uma maneira o mais fotográfica possível, de modo que você consiga, ao ler, imaginar exatamente aquilo que está sendo descrito, né? Então, o espaço ele é composto por a apresentação de várias imagens que vão se sobrepondo uma a outra, de modo a montar como se fosse um quadro para você, leitor.